do Sintonia Quântica. Seja muito bem-vindo, Paulo. Agora a palavra é com você. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todo mundo. Pessoal, muito legal essa oportunidade. Vanessa, achei muito bacana a iniciativa, porque muitas vezes a gente não consegue se conversar, né? A gente não consegue ter essa interação entre outros profissionais e ter um pouco mais de conhecimento. Eu achei muito boa a ideia, eu acho que poderia fazer 2 por ano. Não sei a função que vocês estão tendo para manter, mas eu acho muito interessante, porque reforça a egrégora. Eu acho que traz a ideia também da gente não ficar competindo entre a gente, né? Eu acho que não tem essa necessidade, que eu acho que tem espaço para todo mundo. Daqui do bate-papo, quem não é terapeuta? Só para eu saber, porque senão eu já falo direcionado para quem é terapeuta. Me diz aí no bate-papo aqui, no chat, para me dizer quem não é terapeuta. Todo mundo é terapeuta? Tá. Todo mundo vendo bem? Jesse, por enquanto, legal. Então, Jesse, eu vou falar para você também, tá? Eu trouxe a ideia, Andréia Barbui, legal, Andréia. Eu trouxe a ideia aqui da gente conversar um pouco sobre a mudança que a prática terapêutica, seja a PNL, seja a Musha Bustão, seja a medicina chinesa, seja a massoterapia, todas elas fazem uma mudança na nossa vida. E é um pouco disso que eu quero falar para vocês. E eu queria que vocês pudessem também, como eu fiz aqui com o Burger, participar também. Então se sintam à vontade para qualquer momento vocês interromperem. Eu venho de uma família muito pobre, bem pobre mesmo, e assim, a ideia que foi falado um pouco da ansiedade, de pânico, eu só fui entender um pouco mais tarde a situação dos meus pais. E a gente entende um pouco da ideia que a gente vai sentindo isso por ressonância e trazendo isso para a nossa vida. Também durante a minha infância, pegando um pouco a ideia da mudança que as terapias fazem na nossa vida, eu tive vários pequenos traumas e grandes traumas, até por várias condições que a nossa sociedade tinha na década de 80, tinha na década de 90 e ainda tem nos dias de hoje. E esses traumas eu acho que são importantes para eu entender o terapeuta que eu sou hoje. Então, muitas pessoas pensam, mas eu não tenho condição de ser terapeuta. Tem. Eu vou falar desses traumas mais para frente um pouco. Então, eu venho de uma família em que o meu pai ele era carroceiro e a minha mãe era lavadeira de roupa. Então, tinha um salário muito baixo, nós éramos em 5 irmãos. Eram 2 mulheres e 3 homens, e eu era o segundo homem. Então, eu fui aquele que nunca tive roupa própria. Então, eu herdava a roupa do meu irmão, por assim dizer. E o meu irmão mais novo herdava a roupa que sobrava da gente. Num determinado momento da minha vida, a minha família era muito religiosa. Eu estou falando isso para vocês identificarem com a vida de vocês também, tá? A minha família era muito religiosa e eu acabei me envolvendo com a igreja e eu fui para o seminário. E dentro do seminário eu comecei a entender todos os processos religiosos e ele não batia com alguns aspectos da minha vida pessoal. E eu fiquei 5 anos dentro do seminário e acabei saindo do seminário aqui em Curitiba. Eu sou de Pirassununga, no interior de São Paulo, e vim parar aqui em Curitiba no ano de 2000, e estou aqui desde então. E eu já tinha um processo, eu sempre gostei muito de estudar, e eu comecei a fazer algumas especializações, e eu não tinha profissão, eu era recém-saído do seminário, eu comecei a dar aula. E eu comecei a criar alguns projetos, e uma multinacional na área de educação, que publica livros didáticos, me chamou para trabalhar com eles, sendo consultor pedagógico, porque eles entendiam que o meu trabalho era muito bom, eu conseguia ir um pouco além do que os professores faziam com o material deles na sala de aula. E eu fiquei um bom tempo viajando todo o Paraná e Santa Catarina.
divulgando e dando formação para professores na área pedagógica. E num determinado momento, olha como que é a ignorância da gente. Olha como a gente tem a mente limitada. É um pouco do que o Burger falava ali atrás. A gente entra em crenças limitantes e paradigmas. Crenças limitantes eu comparo também a paradigmas que vêm também daquilo que ele falou maravilhosamente bem, que vem de pessoas que a gente ama. E num determinado momento na minha vida, a empresa queria me transferir para João Pessoa. Gente, João Pessoa é o paraíso na Terra, é um dos paraísos na Terra. Só que na minha cabeça, Nordeste, faltava água, as ruas eram esburacadas, as pessoas eram sujas e feias. Isso lá atrás, na década 2010, mais ou menos. Não é tão distante. Para a gente saber como as coisas interferem e entram na cabeça da gente e a gente não tira. E eu, para não ser transferido para aquele lugar que na minha cabeça era feio e ruim, eu comecei a fazer um curso qualquer que duraria um tempo para eu não ser transferido. E eu comecei a fazer um curso de massoterapia. E com 3 meses de curso de massoterapia, eu me apaixonei pela terapia. Eu pedi a conta, abri um espaço para mim e comecei a trabalhar com massoterapia. E aí eu comecei a me especializar dentro das práticas terapêuticas. Então eu fui fazer auriculoterapia, eu fui fazer drenagem, eu fui entrando na área da massoterapia. E quanto mais eu entrava, mais eu via que as pessoas, de uma certa forma, elas queriam mais. E aí eu fui fazer um curso de Reiki. Então eu saí de uma terapia manual e fui para uma terapia energética. Então a gente tem que começar a separar cada uma das terapias agora, assim. Então eu comecei a aplicar uma terapia energética no final da minha massoterapia. Então eu, como massoterapeuta, nos últimos 15 minutos eu já ia aplicando o Reiki e aí eu ia passando as posições do Reiki, 1 minuto cada um e tal. E as pessoas começaram a ter catarse. Isso que o Burger falou em relação a Jess, por exemplo, de chorar, as pessoas começaram a ter crises no final do meu atendimento. E aquilo me assustou muito. Mais uma vez eu fiquei assustado. A questão do medo. Então, o medo, ele é extremamente negativo e a gente tem que tirar da nossa vida. Quando eu tenho medo, eu vou buscar informação. Porque aí eu substituo o medo pela prudência. O medo pelo medo, ele me impede de fazer alguma coisa. Agora a prudência, ela me leva a buscar mais informação e fazer aquilo que eu preciso fazer. E eu comecei a entrar mais no Reiki e fui fazer outros cursos de energia. E conforme eu fui fazendo isso, o meu atendimento ele foi diminuindo um pouco da massagem, da massoterapia, e começou a se voltar para terapia energética e vibracional. Nessa época, eu já trabalhava com Reiki, eu já trabalhava com radiestesia e radiônica, e eu comecei a dar curso disso, e floral. E uma vez, uma cliente minha, que eu lembro até hoje dela, ela pediu massagem, e pediu que eu fosse abrindo o campo dela, que eu não sabia o que era. Eu falei, mas vamos lá. Estamos aqui, estamos na chuva, vamos se molhar. E eu comecei a dar comandos de abrir campo, que eu não sabia o que era. Hoje, a gente tem vários campos em torno de nós, eu sei quais são todos eles. E ela começou a entrar num choro muito dolorido, num choro muito sofrido, aquele choro de convulsão mesmo e de faltar ar durante o atendimento. E aí eu coloquei a mão no peito dela, nessa região aqui do laríngeo, para ela se acalmar. E quando eu fiz isso, automaticamente começou a vir imagens na minha cabeça de uma cena de estupro. E eu não me lembrava que eu tinha sido estuprado quando eu era criança. E começou a aparecer na minha cabeça a minha cena de estupro. Então eu conectei o meu campo com o dela. E é nessa hora que surge a sintonia quântica, que é a técnica que eu trabalho.
Quando isso começou a acontecer, na época, eu não sei se vocês conhecem a Karina Greco, que trabalha com apometria quântica. Ela é uma amiga maravilhosa minha. Eu cheguei para ela e falei o que estava acontecendo. E ela falou, a gente estava almoçando, ela estava aqui em Curitiba, a gente estava almoçando. Ela falou, Paulo, isso aí é uma técnica que você tem que desenvolver, você tem que buscar colocar isso no papel e ensinar a outras pessoas. Não tem técnica que faz isso ainda. Dentro disso, eu comecei a identificar cada uma das técnicas. Então, a gente tem técnica diagnóstica, que é tarô, que é radiestesia radiônica. A gente tem técnicas de suporte, que é o floral, que é a auriculoterapia. A gente tem mais invasivas, que aí entra a acupuntura, que é colocar agulha, colocar esse tipo de coisa. Então eu comecei a classificar cada uma das terapias para eu poder entender aonde eu me encaixaria bem. E quanto mais eu buscava essas informações, mais essas práticas energéticas elas iam abrindo campos no meu próprio campo. E a primeira mudança que o Sintonia fez foi no campo da Cris, que é essa minha cliente, e foi no meu campo. A partir daí, todas as vezes que eu entrava, que eu ia fazer esse processo de tocar nas pessoas, isso que o Burger falou, de você imaginar, abre como se fosse uma tela na minha frente, e toda aquela imagem daquela situação que é do cliente, ela passa a aparecer para mim como eu vivenciando aquela situação. E isso eu comecei a ensinar, e isso é uma prática hoje de vários outros terapeutas que fazem isso. E essa técnica, todas as técnicas modificam, a PNL aí ajuda muito, eu estudei um pouco. Não, Andréia, não é a questão da mediunidade, ela é técnica mesmo, ela é ensinável. Tá? Então, eu fui até entender um pouco depois das espiritualidades, mas ela não é técnica. Eu ensino como você chegar nisso, e os alunos, as pessoas que vêm se tornar um terapeuta sintonizador, conseguem chegar nesse lugar. Tá? E aí o que acontece? Cada vez que o Sintonia entra na vida de uma pessoa, ele entra muito mais na vida do terapeuta. Então, sintonia quântica, tá, Andréia? O que acontece? Hoje, quando a gente vai atender um cliente, todas as informações que tem no cliente que precisam ser trabalhadas, aparecem também para a gente. O Sintonia ele trabalha com vários campos. Eu não sei se vocês já ouviram falar de campo morfogenético. O campo morfogenético é o que faz a gente se identificar enquanto humanos. Existe um estudioso chamado Rupert Sheldrake, que ele desenvolveu essa teoria chamada campo morfogenético. Então, as andorinhas, por exemplo, elas voam juntos. O cardume de peixe, a sardinha, por exemplo, elas andam em movimentos. Tá? Nós, seres humanos, deveríamos andar também na mesma sintonia, frequência e vibração. Só que a gente não anda. Então, quando a gente olha para essas coisas, Andréia, a gente começa a entender, que você que perguntou da técnica, da mediunidade, cada um de nós, a gente nasce com uma sintonia, uma frequência e uma vibração. Vamos imaginar que a sua sintonia, ela seja de uma rádio que toca música popular brasileira. A minha é de rock. A gente se conhece e eu tenho um poder de influência muito grande em cima de você, e eu começo a fazer com que você pare de ouvir música popular e comece a ouvir rock. Tá? Daí, a Vanessa, por exemplo, ela gosta de música clássica, e ela se sente muito sozinha, ela é tímida, e ela conhece você, que é apresentada por mim. E eu tenho um poder de persuasão muito grande, e a gente começa a movimentar a energia da Vanessa,
e faz com que ela pare de ouvir música que ela gosta e passe a ouvir a nossa música agora, porque é sua e minha. E a gente tira ela da sintonia dela, assim como eu tirei você da sua. E a gente cria uma egrégora que eu sou, de uma certa forma, o líder. Entende? O que acontece? Todas as pessoas, durante a vida, aprendem a fazer essa situação, de sair da própria sintonia que existe. O Sintonia Quântica, ele ajuda você a resgatar as situações da sua vida para que você volte para a sua sintonia original. Então, quando eu me conectei com o trauma da Cris, o estupro que ela teve, eu me lembrei do meu estupro de dentro, aquilo que o Burger falava antes. E aí eu senti toda a dor que ela sentia, só que era uma dor minha. E eu resolvi mudar a minha frequência, a minha sintonia. Por quê? Porque eu estava vivendo uma vida que não era mais minha. Então eu não ia mais para Pirassununga, porque o meu estuprador, ele morava a 2 quadras da minha casa. Então eu comecei a mudar a minha vida aos poucos, a partir de uma situação que foi lá quando eu tinha 6 anos de idade. Então, quando eu descobri isso, quando caiu essa ficha, eu comecei a fazer com que as pessoas retornassem à sua sintonia original. E isso é muito dolorido. Isso é como se eu fosse fazer limpeza. Imagina você limpando a tua casa, tirando tudo do lugar, tirando os livros, levantando cadeira, aí vai aparecer toda a sujeira da casa. Imagina puxando o guarda-roupa, tirando o pó de trás, vai aparecer muita sujeira na nossa vida. E o Sintonia, ele trabalha com isso. Então, o primeiro momento, os primeiros meses, primeiros 2 meses, a pessoa ela entra numa crise de ansiedade muito grande, porque ela está voltando para o lugar dela de origem. Ela está se conectando com o campo morfogenético do qual ela saiu. Então, quando a gente olha hoje para o planeta, por exemplo, e aqui dentro do Brasil, que a gente tem uma egrégora maravilhosa, cada estado tem uma egrégora, cada família tem uma egrégora. Então, o Sul, por exemplo, é diferente da egrégora do Nordeste. As pessoas se identificam dentro dessa egrégora. E nós, enquanto brasileiros, a gente rompeu o nosso ciclo com a pessoa do nosso lado, com a pessoa da nossa família, porque nós estamos fora da nossa sintonia original. Voltar para isso, olhar para por que eu não converso com o meu irmão? Porque o pensamento dele é diferente. Mas o pensamento dele é diferente ou o meu é diferente do dele? E aí você começa a ressignificar as suas crenças limitantes e os seus padrões limitadores. Então o Sintonia, ele vai fazer esse movimento. A partir daí, a vida ela começa a ir de forma lenta. Eu trabalho com liberdade, prosperidade e felicidade. Esse é o carro-chefe do Sintonia Quântica. A liberdade é o primeiro passo, que é esse de trazer você para o seu lugar de origem. Você se desconectar da sintonia das outras pessoas. Feito isso, você está livre de outros pensamentos. Eu vou começar a trabalhar a prosperidade. Então eu vou pegar a sua sintonia, a rádio que você começou a ouvir de novo, a música popular brasileira, e eu vou fazer com que você tire o fone de ouvido. Porque você está aqui tímida, ouvindo só para você a tua música. E eu vou fazer com que você tire o fone de ouvido e coloque uma caixa de som para o som pegar no ambiente. Eu vou começar a aumentar a sua frequência vibracional. Aí eu vou fazer com que você coloque uma caixinha de som. E aí eu vou fazer com que você coloque isso na internet. E eu vou fazer com que a sua música, a sua playlist, digamos assim, chegue em mais pessoas, e mais pessoas que estejam na sua sintonia comecem a vibrar na mesma sintonia, frequência e vibração que você. E é aí que você começa a encontrar de verdade o seu lugar no mundo. Porque muitas pessoas não conhecem, não sabem onde está o seu lugar no mundo. Então muitas pessoas têm uma necessidade muito grande de voltar para casa. Ou de fugir para algum lugar.
É essa questão que a gente tem que começar a entender para a gente parar de fugir e saber que o lugar onde está é onde a gente pode construir o nosso castelo. Então, o lugar onde está... eu estou dando curso de tarô agora e uma das cartas que eu gosto muito é a carta da torre. A carta da torre, ela representa a destruição. Imagina que você é uma torre, é um castelo e você foi bombardeado. E a gente é bombardeado com emoções, um monte de coisa. E você se cai. Você precisa construir uma torre, um castelo mais forte, com as mesmas pedras que caíram no chão. É essa a ideia que o Sintonia trabalha, de pegar tudo que você tem e associar você à sua sintonia verdadeira, a sua frequência e a sua vibração verdadeira, para que você toque a sua música, para que você se descubra, para que você faça as coisas acontecer na sua vida pela sua linha de pensamento, pela sua autenticidade, sem estar vinculado ao pensamento e à vontade de outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Estava em um curso no final de semana, uma massoterapeuta segurou na minha mão e me deu um feedback do meu estado emocional. Foi incrível. Legal. Isso é muito legal. Sintonia quântica, legal, obrigado, suporte. Mohamed. Então, quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa história, o Sintonia Quântica, ele começa a olhar para onde está e para onde vai e para onde está, em qual lugar está a sua vida hoje. Quando eu falo que faz parte da nossa vida e da vida dos outros também, tem uma aluna minha que é de Palotina, eu estou indo para Palotina dar curso esse final de semana, e ela fez todos os níveis, o Sintonia tem 4 níveis. E no Sintonia 1 ela se sentiu desconfortável. No Sintonia 2 eu trabalho muito a questão da espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade ela é colocada na nossa goela abaixo. É o que aconteceu comigo que me levou para o seminário. Então eu estava fugindo da minha vida. Lembra que eu falei de fuga? Então eu preciso fugir. Aonde que eu vou me esconder? Dentro do seminário. E chegou lá eu não me identificava mais. E aí eu resolvi sair do seminário. E aí eu comecei a entender, de uma forma geral, todas as religiões. E quando eu comecei a olhar para todas as religiões, eu saí da religião e eu criei a minha própria espiritualidade. E no Sintonia 2 eu desenvolvo com você um caminho para você encontrar a sua espiritualidade. E aí ela ficou extremamente incomodada com isso, porque ela vem de uma família extremamente católica, que mesmo não gostando, mesmo a família tendo em frangalhos, vai na missa todo domingo. E ela não se identificava mais isso porque ela não sentia vontade de comungar, por exemplo. Por que eu vou na missa se eu não tenho vontade de comungar? Porque a missa é a comunhão. E aí no Sintonia 3, a gente vai trabalhar a autonomia. É essa questão de você ouvir a sua música e falar, ó, essa música que eu estou ouvindo é a minha música. Ah, mas eu não gosto desse tipo de música. O problema é seu, mas é a minha música. Só que nesse grupo alguém vai falar assim, eu também gosto dessa música, então eu vou ouvir junto contigo. Então a autonomia ela vai trabalhando isso. Quando a gente foi trabalhar isso, ela entendeu que os 43 anos de casamento dela não valeram de nada. Que ela não era feliz. E a gente veio fazendo um trabalho de praticamente 1 ano e meio para ela olhar para o casamento dela, para descobrir realmente se valia a pena ou não se separar ou não. Só que com 43 anos de casamento, com 10 o casamento já não existia. E aí identificar essas coisas, lembra que eu falei que é muito dolorido você olhar para suas dores? E aí ela tinha que enfrentar uma família conservadora, uma sociedade conservadora, os amigos conservadores do casal e o que fazer com isso. E aí entra o suporte do terapeuta e da terapia para ajudar neste processo de descoberta. E no Sintonia 4 a gente trabalha a morte, a transmigração da alma. E quando a gente entende que eu sou um ser energético que vibra, que tem uma sintonia e uma vibração,
que eu tenho uma conexão com a espiritualidade, que eu tenho autonomia, que eu posso falar e agir do jeito que eu quero, eu posso morrer do jeito que eu quiser. E ela entrou nesse sentido de matar a mulher casada para renascer, para, digamos assim, ressurgir, para reencarnar a mulher solteira que existiu lá de quando ela tinha 17 anos. Então, ela retomou a vida dela de lá de trás, onde ela foi obrigada a casar com alguém que ela não gostava. Entende como muitas vezes a nossa vida, a gente vive uma situação de trauma e uma situação de crença que nos limita durante praticamente toda a vida? Então, o Sintonia, ele trabalha com esta energia de fazer com que você olhe para quem você é, que você olhe para suas possibilidades e que você se entenda, que você olhe para todos os aspectos da sua vida. Nesse processo todo, o Sintonia ele vem mudando a vida de muitas pessoas. De um tempo para cá, se vocês forem olhar no meu material no YouTube e tal, eu comecei a trabalhar com uma fazenda de um amigo. Eu comecei a trabalhar com ele, com o Leonardo enquanto cliente, e depois eu comecei a trabalhar com a família, e de repente eu estava trabalhando com o gado. Eu estava sintonizando a frequência vibracional do rebanho que ele tinha. E fazendo com que hoje a média de prenhez do rebanho nacional, ele gira em torno de 80%. Lá na fazenda já está chegando a 93%. Isso é um índice muito alto. E ele está começando a fazer muito sucesso. E aí eu comecei a trabalhar com outras fazendas e com várias empresas. O que eu estou querendo trazer nessa minha fala? Quando a gente entende que a gente é energia, que a gente tem esse poder na nossa mão, quando a gente descobre qual é a nossa sintonia, qual é a nossa frequência e qual é a nossa vibração, a gente consegue acessar aquilo que algumas práticas terapêuticas falam de divindade. A gente atinge o nosso eu superior. E a gente consegue mudar não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas também. Então, quando a gente se torna terapeuta, seja da PNL, seja da massoterapia, seja das práticas da medicina chinesa, seja qual for, a gente está assumindo a nossa porção de Deus, de mudar a energia, mesmo que seja por um período curto. Quem faz massagem toda semana, o cliente que faz a massagem toda semana, mas ele está confiando no seu sacerdócio a questão dele. É como se ele fosse na missa todo dia conversar com o divino, só que o divino, nesse momento, está nas suas mãos. Então, eu entendo hoje as práticas integrativas, as práticas holísticas, seja ela qual for, eu entendo como você acessar o poder divino que está em você, de mudar a energia das pessoas, de criar uma nova realidade para as pessoas, de trazer identidade, de trazer personalidade. Mas para isso, o terapeuta, ele tem que saber o poder que ele tem na mão dele. O terapeuta, ele tem que saber quem ele é de verdade, para ele poder conscientemente mudar, alterar a energia do outro, para que o outro comece a entrar no primeiro processo que eu falei, que é de liberdade. A partir do momento que a gente liberta aquele cliente, ele começa a entrar num processo de prosperidade e automaticamente a felicidade. O terceiro aspecto que eu estou falando agora de felicidade, então eu falei da liberdade, que é trazer a pessoa para a sintonia verdadeira. A prosperidade é fazer as coisas se movimentarem, tomarem um ritmo maior de vida. A liberdade, a felicidade não quer dizer que eu não vou ter contas para pagar. Não vai dizer que eu não vou ter momentos em que a minha frequência vai abaixar um pouco. Mas eu estou numa constante de felicidade. Eu estou numa constante de vibração na sexta dimensão. Hoje a gente vibra abaixo da terceira dimensão no dia a dia.
Então a gente vive com medo, a gente vive com culpa, a gente vive inseguro, a gente vive brigando, a gente vive se justificando, a gente vive tentando se impor, a gente vive tentando um monte de coisa que atrapalha na nossa caminhada energética. Então o Sintonia ele tem essa missão, digamos assim, esse objetivo de fazer com que a pessoa se liberte dos demais à sua volta, que as pessoas tenham um movimento de prosperidade à sua volta e que ela seja feliz. Que ela olhe e fale assim, puxa, eu tenho conta para pagar, mas eu sou livre e sou próspero, então eu vou arrumar dinheiro para fazer as coisas acontecer. Não é aquela ideia mágica do segredo, por exemplo. É uma ideia de você ter consciência da tua capacidade, de você usar as ferramentas, as pedras que você reconstruiu, para chegar no lugar que você precisa, enquanto identidade, enquanto pessoa, enquanto autonomia, enquanto ser divino que você é. Deu para ter uma noção? Alguma dúvida? Gente, se me deixa eu vou falando, tá? Eu disparo a falar e vou falando um monte. Quando a gente olha para tudo isso, então vamos lá, não tem pergunta, vamos lá. Quando a gente olha para tudo isso, meio que fazendo uma relação aí com o que o Burger falou antes, Jesse, eu acho que não volta para a Matrix original. Eu acho que nós estamos vivendo a Matrix, tá? Depois eu continuo o que eu ia falar. Eu acho que o que nós estamos vivendo é a Matrix, tá? Então, todos nós aqui, nós fomos levados enquanto rebanho, todo mundo, eu, você, todo mundo, a acreditar em coisas que nós não queremos. Então, eu entendo que existe um comando central, vamos dizer assim, em que movimenta a nossa vida. Só que esse movimento, ele está ligado à ideia do caos. Quando eu falo que nós estamos na Matrix, eu entendo que no mundo existe 3%, dentro dos 220 bilhões de pessoas que tem no planeta, eu imagino que existem 3% só de sintonizadores, a partir da minha cabeça, de sintonizadores despertos, que sabem daquilo que eu estou falando, que sabem daquilo que eu estou trabalhando. E existe uma quantidade muito maior de gente que entende os processos que estão acontecendo no mundo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu vou dar um exemplo, não é positivo, não é negativo, é só um exemplo. Vamos trabalhar com a ideia, vocês já ouviram falar da Camila Farani? Ela é uma das Shark Tanks, ela é uma das empresárias mais conhecidas do Brasil. Ela é uma negra do Rio de Janeiro. Maravilhosa, tem uma cabeça maravilhosa, fantástica, admiro muito ela. Só que ela é uma pessoa desperta para uma área da vida dela, que é a área financeira. Então ela consegue manipular as pessoas ao entorno dela para pensar igual a ela. E ela usa dessas pessoas que acabam sendo ferramentas para construir a base da pirâmide. Então, hoje, ela é uma referência que tem uma equipe que trabalha para ela, que tem uma equipe maior, que de uma certa forma faz com que todo mundo admire ela. Não que ela não mereça admiração, mas ela colocou toda uma ferramenta, todo um sistema para admiração. Essa é uma situação. Pegando ainda a fala da Jessie, hoje, da nossa realidade toda, quem não quer ser famoso? Todo mundo quer ser famoso. E aí a gente vê, Jessie, que tem pessoas furando a Matrix. São pessoas que estão chegando lá em cima de uma forma muito rápida, porque a Matrix ela está perdendo a forma. Eu entendo que nós, terapeutas e sintonizadores, somos responsáveis por conhecer e curar a nova sociedade que está se formando. Dentro do Sintonia, a gente tem um lema. Eu sou um terapeuta
com técnicas de cura, de conhecimento e de cura, para movimentar a sociedade que está se formando. Essa sociedade já está aí. Então nós já temos crianças índigo, lá da década de 80 com 20 anos, nós temos crianças cristais com 20 anos. Então essa galera, eles estão fazendo avanços muito grandes na tecnologia e a gente não consegue mais segurar. Então a sociedade em mudança já chegou. Tá? Então a gente consegue hoje furar a bolha. Então se a gente pega o Whindersson Nunes, lá do Piauí, que ele furou a bolha, ele saiu do lugar onde ele estava e ele vai formar, ele assume uma paridade com a Camila Farani, é muito rápido. Se a gente pega uma mulher como a Anitta, que era criticada até há 3 anos atrás, e hoje muitas pessoas que criticam admiram ela, porque ela se tornou uma das maiores empresárias do planeta, é furar a bolha. Se a gente pega Felipe Neto, por exemplo, que vem de uma favela, gostem ou não dessa galera, eles estão aí, tá? Felipe Neto, por exemplo, que nasce na beira da favela, na boca da favela, e hoje ele é uma das pessoas mais seguidas do mundo. Então, Jéssica, eu acho que a Matrix ela está sendo furada. E nós somos responsáveis por furar essa Matrix. Qual que é o grau, aonde a gente quer chegar com o nosso conhecimento, com a nossa técnica, com o nosso conteúdo, para furar a Matrix? Você, Andréia, Bianca, Lilian, Tieco, Vanessa, Anderson, aonde você quer chegar daqui a 10 anos? Você quer ser só mais um? Ou você quer ser uma pessoa que, de uma certa forma, mudou não a vida de uma pessoa, mas mudou a vida de um grupo, mudou a vida de uma sociedade, mudou a vida de uma geração? Então são essas coisas que a gente tem que entender. E a gente ainda tem a ideia da síndrome do vira-lata e da síndrome do abandonado. Muitos de nós não tivemos pai. Muitos de nós não tivemos mãe. Eu, por exemplo, meu pai era carroceiro. Ele pegava a carroça dele, colocava o cavalo, e ia entregar para o tijão de gás, ia levar terra, entulho, fazer essas coisas. A minha mãe, ela era lavadeira de roupa. Então o meu pai chegava às 7 horas da noite em casa, ele queria jantar, tomar banho e descansar. A minha mãe, ela lavava a roupa o dia inteiro e às 8 horas da noite, quando ela já tinha feito, ela lavou roupa, ela já fez janta, ela já lavou, já deu banho em todas as crianças que ela tinha, que era 5, ela começava a passar as roupas que secaram durante o dia. E aí ela ia trabalhando até meia-noite para 5 horas da manhã ela acordar de novo e começar tudo de novo. E aonde que está minha mãe? E aonde que está meu pai? Então hoje a gente quer um político que salve a nossa vida, a gente quer um líder espiritual que salve a nossa vida, só que quem salva a nossa vida é a gente mesmo. Aqui, a grande maioria é terapeuta ou quer ser terapeuta. Então esse poder divino de mudar a energia do outro e a nossa energia está na nossa mão, está na nossa consciência e na nossa identidade divina que muitos de nós ainda não descobriram. Fale, Yumi. Alguém pediu para falar? Não pediu para falar? Andréia, também quero saber mais. Muito interessante o tema da palestra. Ainda não conhecia. Legal, fico feliz de estar agregando valor para vocês. Eu ia falar, antes da pergunta, e podem perguntar à vontade, tá, gente? O que for acontecendo na cabeça de vocês aí, pergunte, tá? Às vezes eu vou dar curso, por exemplo, eu tenho todo um roteiro de curso. Eu não dou nem 20% do conteúdo, mas as pessoas entendem o conteúdo a partir das perguntas que tem. Eu acho isso maravilhoso. Eu ia falar de um pouco disso, de retomar a ideia do caos e da ideia de retomar essa questão de furar a bolha. A gente consegue se descobrir, saber o propósito de vida? Sim, Jesse, a gente consegue descobrir a nossa missão de vida.
Só para você ter uma ideia, para a gente descobrir o nosso sentido de vida, a gente tem que, primeiro, descobrir quem a gente é. Tá? Então, é a mesma coisa. Imagina o seguinte: o teu pensamento, o teu cérebro, a tua consciência, é essa palavra que eu uso quando eu vou dar aula, a sua consciência, ela é o motorista de um carro. E aí, o teu corpo é o teu veículo. O teu corpo, ele leva essa consciência para o lugar que você quiser. Tá? Então, você pode trocar de carro, mas o motorista é o mesmo. E aí você pode dirigir ou muito bem, ou você pode dirigir muito mal. Que é um pouco do que o Burger falou antes. Estou pegando bastante coisa dele. Anotei um monte de coisa que ele falou aqui também. Você pode dirigir muito bem ou muito mal. Então, pegando a tua experiência, Jesse, da fala anterior do Burger, aí dos pequenos traumas ou dos grandes traumas, vamos imaginar que esse trauma que você passou lá atrás, que todos nós passamos em algum momento, seja quando você bateu o carro, ou de frente, ou se não foi um trauma muito grande, você arranhou a lateral do teu carro. Isso fica marcado na lataria. Tá? Só que essa lataria, no nosso caso, ela fica dentro da nossa cabeça. E aí a gente tem que ir no martelinho de ouro, a gente tem que ir no funileiro para arrumar isso. Só que quando você vai lá arrumar esse carro, você vai gastar dinheiro. E o dinheiro é a energia que muitos de nós não temos. E aí a gente vai entrar numa outra questão, que é a questão dos vampiros energéticos. Que é o exemplo que eu dei para a Andréia lá no início. Então, eu não consigo manter a minha energia suficiente. Eu preciso manipular a Andréia para ela entrar na minha sintonia. E aí, ela vai criar junto comigo força para que eu faça minhas coisas. E aí, indiretamente, eu vou pegar a energia dela. No final do dia, ela vai estar mais cansada que o normal. E todos nós passamos por isso. Aí ela vai estar cansada. E aí ela vai começar a passar a sintonia dela, manipular ela para a Vanessa, que eu tinha dado exemplo, vir se aproximar dela e ser amiga. E aí nós dois, Andréia e eu, que estamos ouvindo a minha sintonia, a gente vai movimentar e manipular e sugar a energia da Vanessa. Para arrumar o meu trauma, que aí eu não vou arrumar o carro batido. Porque eu tenho duas pessoas que me dão energia. O que eu vou fazer? Eu vou trocar de carro e aquele arranhado ainda vai ficar. Só que o carro, ele vai para frente na nossa vida, o carro ele vai para outra pessoa, digamos assim, com o mesmo arranhado. E é esse arranhado que eu vou oferecer para a pessoa que eu vou me casar. É esse arranhado que eu vou oferecer para a pessoa que vai estar trabalhando comigo. É esse arranhado que eu vou oferecer para o meu cliente. Isso se eu não tiver consciência daquilo que eu sou e daquele trauma, digamos assim, que eu tenho. Que legal, André, que bom que vocês estão entendendo. Então, é essa a ideia. Então, quando eu paro de olhar para aquele arranhado que eu dei, o que eu prefiro? Eu prefiro tirar ele de cena. Eu prefiro colocar ele debaixo do tapete, eu prefiro colocar ele numa gaveta. E aí o que eu faço? Para eu tampar essa mancha, eu vou colocar uma colcha bonita na minha cama, eu vou colocar um tapete para colocar tudo isso embaixo. Eu vou comprar uma estante bonita com uma gaveta bonita para colocar tudo isso dentro. E aí quando vem um terapeuta que mexe nisso, o arranhado aparece. E aí as relações com a Andréia, com a Vanessa que eu tinha, elas começam a bambear. Ou vamos imaginar pior. A Andréia, que está entre a Vanessa e eu, vai procurar um terapeuta que começa a trazer consciência e autonomia para ela. Ela interfere nas duas pontas.
ela, por ressonância, ela desestabiliza eu e desestabiliza a Vanessa. Então, quando a gente começa a trabalhar a energia de uma pessoa da família, e essa pessoa realmente começa a mudar, a ter consciência, automaticamente, por ressonância, começa a movimentar todas as abóboras do caminhão que a gente é a nossa família, que é a nossa casa. Então, quando a gente começa... Vocês já ouviram falar que o caminhão de abóbora se arruma só no movimento? Que aí vai encaixando uma na outra? É mais ou menos isso que acontece. Então, quando a gente começa a movimentar a nossa vida, a gente obriga todo mundo a nossa vida do lado a se movimentar. É semelhante àquela minha cliente que avaliou toda a vida dela, que ela casou com uma pessoa que ela não queria. E a decisão que ela toma movimentou os valores da família inteira. Dos filhos, do marido, da mãe que não queria que ela se separasse. Onde já se viu uma separação na nossa família. Isso não existe. A partir de agora, vai estar existindo. E a senhora vai ter que lidar com isso, porque eu não quero mais. Mas ele é um marido ótimo. Paula, minha mãe está insistindo, ela está falando que ele é ótimo, e realmente ele é ótimo. Sugere que ela, que é viúva, se case com ele então. Se ele é ótimo, casa com ele então. Convive com ele para saber como é. Fala desse jeito para ela. Paulo, mas é minha mãe. Mas e daí? A gente entende, dentro da constelação familiar sistêmica, a gente entende que os pais criam a gente para a gente ser maior. E a gente tem medo de ser maior. A gente fica com 30, 40, 50 anos ainda pedindo benção para coisa que a gente acha que é errada. Então, o Sintonia, ele trabalha com essa questão de honrar pai e mãe, sim, mas matar o pai e a mãe. E entenda o que eu vou falar matar. Não pega esse trecho e coloca perdido por aí, não. Matar o pai e a mãe é você fazer com que a mãe e o pai, eles deixem de existir enquanto pai e mãe. A ideia de pai e mãe é aquela pessoa que nos limpa enquanto a gente é bebê, que nos alimenta enquanto a gente é bebê, que nos dá remédio enquanto a gente é bebê. A partir do momento que a gente sai de casa, a ordem natural das coisas é que eu seja maior, melhor e diferente que meus pais. Porque senão eu seria um carroceiro hoje em dia. Ou lavador, né? Trabalhando com lavação de roupa. Então, hoje, a minha família, ela se orgulha muito de quem eu sou. Lá na minha infância, um pouco do que foi falado aqui, na palestra anterior, o meu irmão também, ele chegou para mim, como o pai do Burger falou para ele, que eu nunca ia ser ninguém na minha vida. O meu irmão, ele durante muito tempo, ele falou assim, você não vai ser ninguém na tua vida, você vai ser um fracassado. Era o meu irmão maior, que era a minha referência, porque eu não tinha pai. O meu pai trabalhava o dia inteiro. E a minha referência era o meu irmão mais velho, 4 anos mais velho que eu. Isso ficou durante muito tempo na minha vida e eu fiquei com raiva disso. Então a raiva não faz com que eu queira destruir o meu irmão. A raiva, ela deve fazer com que a gente busque calar a boca daquele que falou aquilo pra gente. Essa é a minha ideia de raiva. Já tô terminando, tá, Mohamed? E aí, esse ano, a minha mãe fez 80 anos e eu fiquei um tempo, fiquei uns 4 anos aí, por causa de divergência de ideologias, não de política, mas de ideologias, sem ir para minha casa. Eu ia quando meus irmãos não estavam lá e tudo mais, uma coisa assim. E a gente, esse ano, voltou a se conversar, e no aniversário da minha mãe, eu já tinha ido 3 vezes antes e acabei encontrando meus irmãos lá. E o meu irmão, no aniversário da minha mãe, que foi em maio, ele me abraçou muito forte a hora que eu estava se despedindo. Ele falou assim, olha, eu tenho orgulho do homem que você é. Eu tenho orgulho do profissional que você é. Para mim é uma honra falar que eu sou irmão do Paulo Dorta. Porque lá atrás ele tinha vergonha de mim. O meu irmão, ele tinha vergonha porque eu era
Eu sou homossexual, então eu era aquela criança viada, eu era aquela criança afeminada, e ele tinha vergonha de mim. E por causa de ideologias políticas aí, nesse período todo, os meus irmãos começaram a embutir na cabeça que eu sou homossexual porque eu apanhei. De tudo que eu não apanhei o suficiente, de que eu era um sem vergonha e todas essas coisas todas. Então, nesses 4 anos aí, eu deixei que eles amadurecessem o pensamento deles, eles amadurecessem o pensamento deles. Eu mudei o meu pensamento também, para ser um pouco mais tolerante com quem não pensa igual a mim, e comecei a voltar lá. E esse abraço do meu irmão, para mim, foi muito importante. Na hora, assim, eu vim falando, na viagem, vim conversando com meu companheiro, eu falei assim, olha, o meu irmão me falou isso, e eu vim chorando no carro mesmo, assim, de sabe, botar para fora aquilo mesmo, falar, nossa, é uma vida toda, o casamento da minha cliente lá atrás foi o que eu não vivi, assim, né, porque com 12, 13 anos o meu irmão não queria que eu falasse que eu era irmão dele, né, então eu carreguei durante, nossa, 30 e tantos anos isso. E foi mais especial ainda porque 1 mês depois o meu irmão sofreu um acidente e morreu. E aí, quando aconteceu isso, meus outros irmãos falaram assim, e agora, como que você fica com isso? Eles não sabiam dessa conversa que eu tive com ele. E eu falei assim, olha, para mim, tá tudo resolvido. Porque o que ele falou no meu ouvido e o que eu falei no ouvido dele, a gente se curou. Entende? A gente entendeu a sintonia, a frequência e a vibração um do outro e a gente aprendeu a se respeitar. Não é aceitar, mas é respeitar. Aceitar, a gente não precisa aceitar ninguém, mas a gente precisa respeitar o pensamento, a opção e tudo mais da outra pessoa. Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria fazer. Ah, e mais uma coisa. Quando meu irmão faleceu, a minha mãe, ela foi lá e separou um monte de roupas e eu sou, de novo, ela queria que eu ficasse com várias coisas do meu irmão, como era lá atrás na minha infância. Eu falei, mãe, eu não quero tudo isso, eu já tenho minhas roupas, eu já tenho o meu gosto, eu já tenho a minha identidade e as minhas roupas não batem com a roupa, com o gosto dele. E ela me deu um sapato. E esse sapato eu falei na Energética, Vanessa, não sei se você estava na minha palestra ou não. Mas eu cheguei aqui um dia em Curitiba e eu falei, tá, deixa eu colocar esse sapato, é um sapatênis na verdade, e eu não uso sapatênis. E eu coloquei esse sapatênis. E eu entendi que o meu pé não se encaixa no formato do sapato do meu irmão. Então, o caminho que o meu irmão fez é diferente do meu caminho. Então a gente tem que entender, muitas vezes, é chegar para o seu irmão, para o seu amigo, e pedir para calçar o sapato dele para ver a diferença do caminho que ele faz. Só aí a gente vai entender muita coisa na nossa vida. Então, gente, é um pouco disso que eu queria passar para vocês despertarem o terapeuta da vida de vocês, para vocês despertarem a essência divina que existe de vocês, de mudar a energia, de trazer autonomia, consciência, conhecimento na vida de todas as pessoas que passarem pela vida de vocês. Gente, muito obrigado.